Tudo. Oi, gente. Gente, lidar com essa história de tecnologia, finalmente aí. E agora, Thay? Agora estou aqui, congelada, mas estou aqui. Pronto. Minha gente, eu tô assim, eu vou confessar que eu tô me divertindo, viu, com essa história dessa tecnologia. Eu acho que Isso, para mim é uma graça, é um treinamento de paciência, perseverança e muita, vontade da gente falar do bem e do amor, né? Parece que muita. as coisas acontecem para atrapalhar, mas quando a gente está numa missão boa, a coisa vai acontecer, a gente persevera e ela acontece. Menina, e é isso Vamos, e mesmo. aí a Viu? Quando galera a vem gente, chegando, vem chegando, eu vem sinto assim, chegando, sabe? bem-vindos a todos again. Quando você se coloca à disposição de fazer um trabalho que vai trazer um pouco de luz, aí tem essa, né? Eu acredito que aconteça, mas que a gente tem que realmente perseverar, que nada é por acaso, Sim, claro, a gente tem que continuar. É isso aí, né? é isso aí. Não pode ser. Eu não Agradecer me a todo aborreço, não. mundo. Eu agradeço os desafios, né? Porque eu Olha, não sou muito chegada nessa tecnologia, já vou aprendendo. deixa eu lhe falar, clica no ao vivo, porque aí a gente vai ter uma noção. Clica ali em cima no ao vivo, que você vai ver o reloginho e vai ter uma noção de tempo, Ah, ok. tá bom? Valeu, São Thay. 50 Um minuto, minutos, 2 minutos dessa nossa já se nova passou. transmissão começando. Pronto, já valendo. Então vamos lá, Então eu vamos estou com lá. Carla Pirajá, Carla Pirajá, psicóloga, era terapeuta de casal, doula, Doula, que mais? É aprendiz tanta de coisa. parteira, tantrica aprendiz. E é Sim. isso, e aprendiz da vida, né? Como todo mundo. Então, hoje vamos, né, ainda que foi esse, um pouquinho desse atraso aí, vamos falar mais um pouquinho sobre o Ho'oponopono, porque naquela primeira live que nós fizemos, né, as pessoas gostaram e queriam ouvir um pouco mais, e aí eu falei, por que não fazer uma segunda edição? Mari está falando que ainda está tendo eco, é bom diminuir o volume do áudio. Eu já diminuí o máximo que eu consigo aqui, porque senão eu não te escuto, né? O meu Pronto. volume está menos da metade aqui. Aí eu não sei. Como é que tá o seu aí? Para mim não está Vamos, rolando se mais tá eco, fazendo não. eco lá, diminui um pouquinho aí também, para esse eco É, passar. mas vamos lá. Eu gosto muito tá todo mundo falando que está com eco. Eu não sei como Eu já sanar esse diminuí o som problema. aqui, tá, o fone, me deu o fone aqui, Alexandre, por favor. Deixa eu pegar aqui meu fone para ver se melhora. Mas vamos Tá. começar falando, Carla, sobre a história de início do Ho'oponopono, que eu Uhum, gosto muito, assim, do que eu já li, né? De falar uhum. sobre aquela parte em que dizia que antigamente, quando alguém de uma família tinha algum problema, um sacerdote reunia toda aquela família, trazia aquela pessoa que estava com problema para o meio da roda, e ali ela era acolhida. E eles diziam as palavrinhas. Mas eu queria que você desse início, assim, né? Do Tá. como começou o Ho Oponopono. Tá. Então, o Ho'oponopono, né, ele faz parte do sistema de cura havaiano, né? Então, o povo havaiano é um povo tradicional, assim como nós temos os nossos povos tradicionais, né? Cada parte do mundo tem os seus povos tradicionais e originários. E assim como os nossos índios, né, que são os nossos correlatos mais próximos, eles tinham uma forma de curar, de se curar quando alguém adoecia, né, na comunidade. Então, como os povos originários vivem até hoje em comunidade, tudo que acontece dentro da comunidade diz respeito a todos, né? Então, dentro do sistema havaiano de cura, o Ho'oponopono
seria o último apelo, né? Então, eles têm o Lome-Lome, que é a massagem, né, curadora, onde eles entendem que se conecta a mão ao coração, que se conecta ao corpo da outra pessoa. Tem o Larrapalau, que é os cânticos, né, a pronúncia de cânticos e palavras de cura. E outros métodos, a defumação com ervas, o banho de ervas, assim como nós temos aqui, né? E todos esses eram sistemas de cura para algum adoecimento de alguma pessoa da comunidade. Em última instância, quando esses métodos individuais eles não funcionavam, né, a comunidade, o povo originário, entendia que esse era um adoecimento da comunidade como um todo, né? Porque cada membro era uma parte fundamental da comunidade, né? Cumprindo suas funções, sendo filho, sendo pai, sendo mãe, sendo guerreiro, sendo curador, o que fosse. Né? E aí é que vinha o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono é essa instância em que se reunia, para o povo havaiano, se reunia fisicamente a família da pessoa adoecida, né? Por intermédio do Kahuna, que o nosso correlato seria o pajé, o xamã, né? O guia espiritual da comunidade. Ele ia para essa família da pessoa adoecida, reunia todos os familiares e dentro dessa que hoje poderia ser conhecida como uma constelação familiar, né? Todas as pessoas da família falavam, né? Falavam, assim como existe um Ubuntu, né? Na África, onde eles, no oeste da África, onde eles reúnem uma pessoa que cometeu um erro e o colocam no centro da comunidade para lembrar o quanto ele é bom, o quanto ele tem a luz de Deus dentro dele. Assim era feito o Ho'oponopono, né? Essa pessoa, primeiro, né, o adoecido, ele falava isso, e depois, membro por membro da família, falavam exatamente as mesmas palavras. Né? A ordem em que ela se aplica, para eles não tinha esse rigor, né, que hoje a gente existe por causa do método que Morná Simeona trouxe, na verdade, para o mundo ocidental. Então, o Ho'oponopono, ele é essa consciência máxima de que somos todos um, de que realmente se um adoece ao nosso entorno, isso é o reflexo de que estamos todos à nossa volta adoecidos. Então, quando a gente diz eu sinto muito, é o reconhecimento e o ancoramento pleno dessa consciência de que eu estou adoecido, né? Então, eu sinto isso que está me adoecendo. Né? Por favor, me perdoe. Então, é a outra consciência da redenção, onde diz, poxa, se eu fiz alguma coisa errada, se eu cometi um erro, eu peço perdão aqui e agora à minha divindade, à minha centelha divina, e a todos vocês que estão à minha volta, que sentem essa reverberação. Né? E eu te amo, né? É o reconhecimento desse amor próprio, né? Desse amor que é o amor que reconhece que não quer adoecer, que não quer sentir dor e por isso reconhece que cometeu um erro. Então eu me amo, né? E se eu me amo, eu não quero adoecer e não quero responsabilizar ninguém pelo meu adoecimento. E eu te amo, né? Então é o eu te amo, porque se a gente se reúne com os nossos familiares e fala que ama, a gente recebe esse amor de volta. E por fundo, né, por fim, o agradecimento, né? Se a gente passa por esses processos de chegada à nossa consciência, obviamente a gente é inundado pelo sentimento de gratidão pela cura. Então a gratidão é o reconhecimento já no presente de que a cura está realizada. Só que aí isso é uma prática, né? Isso é uma prática de um povo originário. Não existe método, não existe análise, não existe estudo da psicologia, do subconsciente, do programa de dados. Isso não existe no povo originário. Isso é um conhecimento tácito, né? É um conhecimento da verdade vivida por eles. Mas, como Morná, ela cresce exatamente na época em que os Estados Unidos está descendo, né, para a América Central e que eles ocupam aquela região, né, da América mais central, descendo. Então, que vem trazendo o pensamento ocidental. Nesse momento ela cresce, né, entre esses mundos, sendo educada no sistema runa, né, no sistema de cura havaiano, por isso ela se torna uma kahuna, por isso ela se torna uma curandeira, uma xamã, e ao mesmo tempo frequenta a escola católica,
né? E dentro desses mundos, né, entre esses mundos, através dos estudos dela, ela vai para a universidade, né, ela estuda psicologia, então ela vem trazendo essa ancestralidade e traduzindo para a mente ocidental. Então é na faculdade de psicologia, mais precisamente no ano de 1983, onde ela apresenta num congresso lá em Honolulu, onde ela apresenta o método do Ho'oponopono, baseado em que, né, ela se sustenta para criar esse método, porque diante da invasão americana, né, ela vê que é quase impossível a gente reunir os familiares nesse ritual de bênção e cura. Então, ela cria esse método como que traduzindo uma prática, né, uma prática que é feita de forma familiar, vem traduzindo essa prática num estado de consciência que começa comigo, né, que começa com cada um individualmente. E assim nasce o Ho'oponopono como a gente conhece hoje, né? Esse é o início, né, do processo. Eu trouxe, né, Thay, me permita, eu trouxe 2 vídeos que eu acho importantes para quem quer entender e conhecer e fazer bom uso do Ho'oponopono para si e para o mundo à sua volta. Eu trouxe 2 vídeos interessantes que eu depois queria compartilhar, Thay, se você puder compartilhar, eu te passei os links, tá? Certo. Enfim, vamos abrir aí para o pessoal perguntar, porque se deixar eu falo até amanhã de manhã. Pessoas que tiverem curiosidades, que queiram tirar suas dúvidas, fiquem à vontade. O que eu percebo é que na medida em que a gente se cura, vamos curando todos aqueles que estão ao nosso redor, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o psicólogo que vai atender no hospital dedicado a criminosos, né, portadores de doenças mentais, que eu também acho essa história assim riquíssima. Dr. Hyolene. Então, Dr. Hyolene já é discípulo de Morná Simeona, né? Ele acompanha ela, ele conhece o Ho'oponopono através dela. E durante alguns anos, né? Na real, a história dele é anterior, né? Ele começa com o cuidado dele com a filha, né? A filha desenvolveu um câncer e meio que como aconteceu comigo, né? Eu, para fazer uso do Ho'oponopono e estudar o Ho'oponopono, eu precisei testar na minha vida, em tudo o que eu precisei testar e ver na minha vida que funciona, né? Então foi bem assim que o próprio Dr. Hyolene, sendo acompanhado por Morná, né, seguindo esses passos de autoconsciência, de autorresponsabilização e autocura, ele entende, né, que esse desenvolvimento do adoecimento da filha dele, né, desaparece uma vez que ele se responsabiliza na relação com ela. Então ele libera ela dessas memórias que ela tem que cumprir, né? Então isso acontece muito com a gente e a gente não percebe, né? As memórias Exato. Que a gente traz de papai, de mamãe, né? Das coisas, das crenças, das coisas que a gente aprende de forma equivocada, né? Então quando né? Toma consciência, quando se dispõe a chegar nesse lugar de consciência e se libera o outro desse, sei lá, vou chamar de elo kármico, né? Se ela se libera dessa informação, acabou. A cura é simplesmente isso, é o reconhecimento da responsabilidade por aquela informação, por aquela memória de dor que o outro precisa transformar em doença, mostrar na nossa cara para que a gente, sabe, tipo, se assuste e diga, opa, peraí, eu também sou responsável por isso, porque tem meu gene aí. Ela existe porque eu contribuí. Então, eu vou tirar a minha parcela de contribuição, eu vou limpar isso da responsabilidade dela carregar isso com ela, né? De modo que ela fique livre a tal ponto para viver plenamente aquilo que o espírito dela veio viver. Então, assim, ele fala disso, inclusive, uma desses links que eu te mandei aí, que eu acho legal a gente compartilhar, ele conta essa história, né? Talvez não com tanta preciosidade, porque é uma entrevista de 24 minutos, é curtinha, mas ele menciona esse fato que eu estou falando, mas dentro dessa consciência, né? E ele, tanto ele quanto ela, né? Eles continuam reafirmando que é esse lugar de
autoconsciência, né, de autorresponsabilização, como ele mesmo diz agora, né, recentemente numa entrevista de 2016, que ele diz é 100% de responsabilização por tudo aquilo que lhe acontece, que me acontece, que te acontece. Uma vez que a gente chega nesse lugar de consciência, a gente vai-se embora aí, repetindo, né? Lembrando, porque a repetição, os mantras e o Ho'oponopono pode ser considerado um mantra, né? É só a gente lembrando e lembrando e lembrando aonde a gente quer chegar, né? Na iluminação, na consciência, na presença plena, na cura, no amor, na paz, na harmonia, nesses lugares todos onde a gente quer chegar. E nesse vídeo fala da experiência dele depois da filha, a experiência dele com os portadores de doenças mentais no hospital? Fala. E fala sim, né? E nessa entrevista, nessa segunda entrevista, ele fala, inclusive, que por 2 anos ele foi convidado, né, a acessar o sistema do manicômio judiciário, né, como a gente chama aqui, é o correlato, né, para eles lá, e que ele foi recusando durante esses 2 anos a acessar. Né? E enquanto isso ele fazia a limpeza, né? Ia fazendo o Ho'oponopono até que eu me lembro que aonde eu li autorizou. Falava que ele pegava as fichas dos funcionários, abria um por um e falava, né? Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Mas, Thay, é importante lembrar de um detalhe que eu gosto sempre de salientar, né? Então, nas 2 entrevistas ele menciona o mesmo fato, né? No livro de Joe Vitale, Joe deve ter contado aí da forma dele, mas eu gosto de eu sou muito purista, né? Muito chata, e eu gosto de dar verdade pela verdade. Então, assim, na real, toda vez que ele abria uma ficha daquela, ele fala isso, ele é categórico nas 2 entrevistas, ele não estava pensando em curar ninguém, ele não estava ligando para o que os outros estavam passando. Porque a consciência é o reconhecimento no que tem em mim que está gerando aquele distúrbio, que está adoecendo o meu sistema, a minha comunidade, o meu entorno. Então, quando ele se recusa por 2 anos a acessar, ele está recusando, como nós recusamos, a acreditar que nós somos responsáveis pelo nosso adoecimento. Então, esse estado de consciência é o que eu procuro atentar e fazer com que as pessoas com que eu trabalho também estejam atentas, porque o Ho'oponopono não é para curar ninguém, é para curar a si. A cura reverbera de si para o mundo, né? De si para o seu mundo, para o mundo do seu entorno em primeira instância, né? E é uma instância de muita humildade, porque ele fala também dessa arrogância do curador de achar que ele é o curador. Não, o curador é a divindade, é Deus. Então, o nosso lugar... E aí ele faz esse exercício, né? Ele se dispõe, depois de 2 anos fazendo Ho'oponopono, ele encontra esse lugar na própria consciência, onde ele reconhece que se aquelas pessoas estão adoecidas e que ele especificamente está sendo chamado para cuidar, ele precisa examinar o que tem dentro da mente dele, que é enlouquecido, né? Ele chega a mencionar, ali você tem estupradores, pessoas que mataram crianças, pedófilos e etc, etc. Então, assim, são crimes, né? E a gente custa a querer acreditar. A gente custa de querer acreditar que isso passa pela nossa. Sua voz diminuiu para mim. Sua voz diminuiu um pouquinho para mim. Agora, pronto. Melhorou. O interessante dessa consciência, depois que eu conheci o Ho'oponopono, é que, assim, quando alguém na sua família, né, um amigo seu próximo, aparece com uma doença, então, hoje, eu não identifico mais como aquela pessoa da minha família está doente, entendeu? Eu entendo que se aquele membro da minha família
vem com diagnóstico, todos precisam serem curados. Porque se a gente for bem observar, quando a doença chega, um câncer, qualquer, né, doença que chegue para a família, todos ali se veem envolvidos, né? A doença pode estar no físico de um dos membros, mas todos ali estão sendo visitados, estão sendo convidados, né, intimidados a rever questões suas. Porque quantas vezes a gente tem um parente doente e aí a gente vem com sentimento de raiva, vem com sentimento de culpa, vem com sentimento de não fiz o que eu poderia ter feito lá atrás, ou o sentimento de que está guardado desde a infância e que você acha que já foi curado. No momento em que um membro da família, né, vem com diagnóstico, quanto todos os outros membros são visitados. Eu acredito muito nisso, por isso que eu acredito muito no Ho'oponopono, que é como você acabou de falar, a cura não é do outro, a cura é sua, né? Então, assim, você pode ter um parente seu com diagnóstico de uma doença grave, mas você vai ser convidada a ver daquela doença o que é que está em você, né? Por que que você está naquele campo, né? Porque não é por acaso, né? Então, muitas vezes a gente diz assim, meu tio está com determinada doença. No físico, né? Ele está com a determinada doença, mas ali toda a família é visitada a ver em si, né? Por isso que eu digo que é um convite não só para o que foi diagnosticado, mas para todos, né? Os envolvidos. Eu acredito muito nisso. Aí, também na minha leitura, eu estava vendo o significado, né, do Ho, que vem como cura, é isso mesmo, me corrija se eu estiver errada, e o Ponopono, que vem como arrumar, endireitar. Tá baixinho, Carla. Sua voz está baixinha. Agora, agora. Agora tô. Ainda tá baixo o seu áudio. Não, o pessoal tá falando que o seu áudio ainda tá baixo. Você mudou a posição, agora melhorou. O volume está todo alto aqui. Melhorou? Não, melhorou. Não sei se o microfone onde você tá melhora e oscila. Fala aí. Não sei, é estranho. Agora tá legal. Agora eu tô segurando o telefone, ele estava apoiado aqui na base, agora eu tô segurando ele para falar. Pronto, agora eu tô ouvindo bem. Massa. Então, voltando, né? Então, com relação, vamos ser bem específico, né? Com relação à questão do adoecimento físico, né? Se chega para você, pai, alguém seu, alguma pessoa sua que está adoecida, entenda, a responsabilidade em primeira instância, para você que tem acesso ao Ho'oponopono, é sua. A mensagem é para você. Você deve fazer em você um exame, né, da sua consciência e limpar aquilo que na sua consciência trouxe essa notícia de adoecimento para você. Daí, a gente querer agregar as outras pessoas é o nosso trabalho como semeadores, né, como extensores do que
que é o Ho'oponopono para você, para mim. Então, isso só é possível uma vez que eu experimente em mim. Se eu experimentar em mim, eu posso convidar pela extensão a que outros estejam comigo nesse papel. Mas é a mesma compreensão que você chega. Você chega nesse lugar. Se você chega nesse seu lugar de sua própria consciência, você consegue estender, não só limpar em você aquela memória de dor, aquela memória de mágoa, né, aquela memória de ódio, de raiva, limpar em você e assim liberar aquele adoecido que te chega, como consegue estender para outros, seja da sua família, seja amigos, seja alguém que você encontrou na rua, né? E essa extensão, ela só acontece uma vez que ela acontece para você. Então, assim, eu sou muito cuidadosa nesse sentido, porque a semente para crescer, né, para virar flor, para dar fruto, ela precisa ser bem cuidada, bem semeada, bem regada. E assim é o Ho'oponopono. Eu não posso usar o Ho'oponopono de forma leviana e repetir as frases aleatoriamente e achar que eu estou curando. Isso só é verdade quando é verdade para si. Se isso não for verdade para si, não vai funcionar. Vai ser como qualquer coisa, né? Vai ser como vários desses métodos onde as pessoas se desresponsabilizam. O Ho'oponopono é um convite à autorresponsabilização, ao autoconhecimento, à autocura. Então, esse é um lugar de onde a gente deve partir. Então, se chega alguém adoecido para mim, oxe, a primeira coisa que eu faço é, oi, é meu, deixa eu dar conta, deixa eu me liberar disso aí. E a pessoa se libera. Né? Se alguém chega e diz, oh, mas que legal, você conseguiu entrar nesse lugar, eu também estou sentindo isso, e a gente se encontra no mesmo lugar de consciência. Isso é lindo. Isso é lindo e isso é vivendo, né? Você É, sabe disso. A sim, gente trabalhou junta durante um tempo, sim, o Ho'oponopono, e você sabe o quanto eu sou chata nisso. Eu fico o tempo todo, volta para você, porque é assim que a mágica acontece, né? sim. E é verdade. Agora, e já teve alguns momentos de eu ter iniciado o Ho Oponopono e apareci, eu senti como se, meu Deus, um vendaval tivesse acontecendo, sabe? Várias coisas vão saindo da superfície, da raiz e vindo para a superfície, e eu digo, não vou dar conta, aí eu parava de fazer. Falava, não, não, tá puxado, não vou dar conta, vou dar uma paradinha aqui para eu respirar, Tudo bem, tudo bem. sabe? E isso acontece mesmo, né? Isso é natural. É, sim, sim. Em todo o processo de cura, né? Todo ele, né? Em todo o processo de cura, antes da gente realizar a cura, parece que a coisa fica pior, né? Parece que o É, adoecimento se abença. Mas exato. eu costumo dizer, psicóloga como sou, eu costumo dizer que isso é o ego da gente se revirando, brigando, esperneando para não querer sair do lugar. Porque quem nos adoece é essa parte da nossa mente que nós conhecemos como ego, né? Foi a essa parte que é o ego, a que Morná Simeona se refere como o adoecimento da mente ocidental, né? Então, o adoecimento da mente ocidental é o surgimento do ego. Esse ego que separa, esse ego que acha que é o outro que está doente, que é o outro que é culpado, que é o outro, que é o outro, que é o outro, e ele nunca, né? E eu nunca, eu sou de boa. Então, esse ego, ele está presente na mente de qualquer ser vivente, né? De qualquer ser humano, e ele precisa ser visto, ele precisa ser reconhecido. Então, é a esse ego que Morná Simeona vem dar nome quando entra na faculdade de psicologia para dizer onde ele se localiza, né? Que é nessa mente subconsciente, é nesse sussurro que a gente quase não escuta, é nesse pensamento invisível que está nos separando, né? Então, assim como o yoga, você é praticante de yoga, eu Sim, também, sabemos que a yoga é a união, o Ho'oponopono também é basicamente sim. a reunião, né? Por isso que na prática ancestral, na prática do povo havaiano, se reunia em primeira instância a família e em segunda instância a comunidade inteira como uma família universal, né? Como uma grande família universal. E o Gente, mundo para os povos originários é aquele mundo deles, né? Então, todo o mundo para eles é sim. aquilo.
O que É a floresta em volta, é o mar em volta, é o mundo para os povos originários, é o tanto de terra, o tanto de lugar, de espaço que eles conseguem acessar. Hoje, com essa tecnologia, o nosso espaço está muito maior, então nós podemos e devemos nos sentir responsáveis por cada vez mais pessoas, né? Então, essa infelizmente, fala, sim, infelizmente, cada vez mais. essa fala de Adriana Shakti aqui, né, minha amiga Nana, minha parceira na Harion Imersão, ela fala assim: esse pensamento é muito altruísta e significativo em tempos de pandemia, em que a humanidade tem a oportunidade de curar-se a partir da consciência da própria cura, pela cura do outro, numa cura coletiva. Gente, muito bem colocado. Eu estou lendo aqui, o que elas, eu tô lendo aqui, é porque seu volume do seu áudio para mim ficou baixo. Na verdade, as pessoas estão dizendo que estão me ouvindo bem, mas não estão conseguindo lhe ouvir bem. Você está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo agora bem. Pronto. É que o seu áudio agora, para mim, está bem baixinho. Mas tudo Você, bem. E realmente, eu estou lendo aqui o que a Adriana escreveu, e é isso, né? Às vezes, um acontecimento como esse, né? Um acontecimento cataclísmico como esse, é preciso para que os olhos da cara, né? Os olhos da carne, os olhos do nosso ser humano veja e se compadeça, sim, se compadeça da gente, tenha misericórdia de nós mesmos em primeiro lugar e de todos à nossa volta, porque está todo mundo sujeito, né? Ninguém sim. está livre, nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, está todo mundo sambando o mesmo samba. Então é uma oportunidade divina da gente se curar, sim, da gente ter a capacidade de ter compaixão uns pelos outros, de ter misericórdia uns pelos outros e pensar para além do nosso próprio umbigo. E se tornou uma doença coletiva, né? Porque além da gente ter que se cuidar para se manter vivo, o seu cuidar para se manter vivo também é o cuidar do outro, né? Não é, né? Quando você está tomando as medidas, né, de precaução para evitar que você contraia o vírus, você também está evitando que outras pessoas venham contrair. Então, é realmente uma consciência coletiva, né? Exatamente o que você veio falando aí do Ho Oponopono, uma consciência de cura coletiva. Se eu cuido de mim, se eu me amo, se eu procuro me proteger, me guarnecer, eu estou fazendo bem para todo mundo. Então, isso são coisas que os povos originários sabem há muito tempo e que não é uma fala, não é uma falácia, não é um discurso, é uma prática, é um exercício, é um fazer, sabe? Mas é um fazer consciente. E isso é que faz toda a diferença. Que é essa consciência, né, de que quando você se cura, você também está curando o seu coletivo, né, o seu entorno. Esse é um convite Você conseguiu me ouvir? que eu aceito do Ho Oponopono sempre, que convido a todos que, por favor, aceitem esse convite, se façam esse convite, sintam muito tudo que está à sua volta, peçam perdão por esses pensamentos que nem vocês sabem que tem dentro da cabeça. E nem de onde vem, né? Amem incondicionalmente como a divindade ama a gente, incondicionalmente, errado ou certo, tendo feito coisa boa, tendo feito coisa má, Deus ama a gente de qualquer jeito. E Se acolher, né? Se acolher. Incondicional. Se acolher. Por isso que o Dr. Hulain, né, Vide Morná Simeona, se refere a essa conversa com a nossa criança interior. Né? Porque segundo a tradição hindu, por exemplo, o nosso corpo, essa matéria que cresce, que envelhece, que tem 40 anos hoje, né, ela tem a memória de uma criança de 6 anos. Meu corpo, a memória das minhas células, guarda coisas que eu vivi aos 6 anos de idade e está aqui ainda. Isso é um ensinamento. Assim como guarda. Por exemplo, assim como. né? Então, assim quando como. você chama a sua criança interior, você não está lembrando da criancinha que você foi, não. Você está falando com a sua criança agora, com as células que você tem. E essas células têm a memória de 6 anos de idade. Então, a conversa é de você com você mesmo, sempre tendo os ouvidos amorosos da divindade. Chame o nome que você quiser chamar, a divindade está aí. Isso,
E sobre a questão de quando você também faz esse trabalho de autocura, né, a partir do autoconhecimento, do acolhimento também, né? Eu acho muito bacana isso. Não é você se culpar, é você se responsabilizar. E que você também está curando os seus ancestrais, né? Eu acho isso também. Na medida em que você se cura, Por quê? me Então, fale, está curando nossos ancestrais? me fale. Tu sabe? Sim, me Você fale. sabe? Você sabe, não sabe? Eu lhe disse. Claro que tá tudo aqui, meu amor, dentro de mim, em cada célula que eu tenho, em cada pensamento, em cada sentimento. Ele é o resultado de todo mundo que veio antes de mim. Senão eu não estava aqui. Eu sou o resultado da meu pai e da minha mãe. Eles são o resultado dos pais deles, das mães deles. E assim, e eu tô aqui, ó. Tá todo mundo aqui e agora. Não tá atrás num tempo que a gente não pode acessar, não, minha gente. Tá aqui e agora. Carlinha, você, Thaís, maravilhosa. Né? Todo mundo que tá aqui, todo mundo é a reunião presente, atual de todos os nossos ancestrais. É por isso que a gente cura eles. E são essas as memórias. A gente chega, minha gente, de sofrer. Vocês sofreram o que sofreram para eu estar aqui agora falando que chega. Chega de adoecer, chega de entristecer, chega de deprimir. Então eles ficam felizes, porque as células no meu corpo estão felizes. E eles são essas células, eles são do meu DNA, minha gente. É engenharia genética. Engenharia E eu, genética, engenharia espacial, engenharia espiritual. Né? A gente fala e tal, mas isso é a realidade. E a gente precisa entender isso no nosso coração, sentir de verdade. Eu sou meus ancestrais e é por eles, eu me amo por eles. Amo minha avó está aqui o tempo inteiro, em todos os ensinamentos que eu repito, não é não, Tatá? sim, com certeza. Avó, você não sabe disso? Me chama de vozinha com os ensinamentos dela para ajudar quem? Sim. Para ajudar todo mundo que eu É, com os ensinamentos dela. Então, mas é. ela está ensinando aqui comigo agora, né? É muito interessante. É muito interessante, exatamente quando você fala agora, né, de chamar a avó, porque quando você tem o conhecimento do Ho Oponopono, dessa coisa de acolher, né, aquele membro que está doente, entendendo que aí ele é representante de uma doença coletiva, realmente me remete à minha avó, né, de quando realmente alguém na família ficava doente, todo mundo. Minha avó morreu com 100 anos e 6 meses, a materna, e a paterna com 96 anos, se eu não me engano. E tinha isso, né? Quando um ficava doente, todo mundo ali acolhia, né? Com a barra da saia de vovó. Dava na casa da avó para ser curada ali com banho de aroeira, com mastruz, 4 horas da manhã. E a minha avó tinha exatamente esse hábito. Se um adoecia, todo mundo tinha que tomar o mastruz. Todo mundo tinha que fazer os banhos. Agora com a gemada. Gemada! Gripe, nada, todo mundo tomar Gente, gemada. eu chegava a ter raiva daquele que ficava doente, porque eu dizia, pô, ele tá doente e eu tenho que acordar 4 horas da manhã para tomar mastruz antes do... do povo antigo que a gente não tava ligado. 4 horas da manhã antes do sol nascer para tomar o mastruz, porque uma pessoa estava doente. Eu falei, como assim? Pois é, como assim? Que faculdade que ela foi, minha avó, para saber essas coisas, entendeu? E assim, eu sou grata por hoje eu entender qual foi a faculdade que minha avó frequentou. E frequentar a mesma, viu? Hoje eu estou frequentando a mesma faculdade que minha avó frequentou. Não, hoje acessando esse conhecimento, na verdade, eu fico com saudade, sabia? Eu fico com a vontade de que ela estivesse aqui para poder sentar na barra da saia mesmo. Eu só vou te compartilhar sua vozinha, viu? Você tem uma sobrinha linda chamada Zaya. Você faz favor de compartilhar a sabedoria de sua avó com ela. Sim. Ela tá aqui com você agora, ela e tá realmente, com a gente agora, nesse momento. E realmente passando muita coisa, assim. E quando o Ho Oponopono chegou para mim, realmente me remeteu às minhas avós, sabe? Aquelas coisas todas que eu ignorava, né? Banho, lava-pé, escada-pés, tudo isso, toda essa cura que um adoecia e todo mundo tinha que fazer. Eu falei, gente, queria ela aqui para poder, né? Beber mais da fonte, né? E o interessante também é a gente perceber que toda essa cura vem realmente do amor, né?
A partir do momento em que a gente se ama, como diz o mandamento, né? O primeiro mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama, Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você se ama, você se cura e, inevitavelmente, você vai curar, né? Propagando, disseminando esse amor, você vai curar todos que estão ao seu lado. E a gente tem a certeza absoluta que realmente é o amor na sua essência, na fonte, né? Tudo é amor. Tudo está sempre certo e mais limpeza, mais amor, uma vida menos afetada por memórias, né? Uma vida com mais amor, mais leveza, mais prosperidade, né? Isso eu acho enriquecedor, sabia? Você saber que você se cuidando, se amando, se acolhendo, você não está só, né, fazendo por você, mas por um coletivo, né? E isso é muito interessante, porque quando a gente realmente está bem, né, a gente sorri, né, e sai espalhando essa energia para todo mundo. Então, até quem não está bem, diz assim, pô, não me cabe, né? Eu tenho que ficar bem, porque não faz sentido, né? E vai contaminando, né? Assim como também contagiando, exatamente. Contagiando. Gente, quem tiver dúvida e quiser aí, essa é a hora, viu? Pensando aqui, né? Quem quiser perguntar, saber, tirar dúvidas sobre o Ho'oponopono, porque na verdade isso tudo que a gente está falando é o Ho'oponopono, né? Então, se a gente vai compartilhando os links para a galera poder ter. Você está com eles aí? É fácil para você? Não, porque se eu sair daqui para copiar, aí eu saio da live, entendeu? Mas eu vou passar para as pessoas que estiveram aqui presentes, né? Eu vou compartilhar. Depois eu posso botar até na legenda desse vídeo. Tem quantos minutos aí? Tem 42 minutos. Então, 17 minutos e alguma coisa para tirar dúvidas. quem quiser tirar dúvidas, Oi, Lívia, falou comigo agora aqui. a gente pode colocar esse vídeo As dúvidas do Ho'oponopono. quando a gente tiver para salvar o vídeo, né? Você salva antes de. Viu, que eu não sei. Então, quando tiver 50 minutos aí, 50 minutos para o Instagram não derrubar, você encerra o vídeo e aí ele vai perguntar se você quer salvar, aí você salva, e aí vai ficar lá 24 horas na sua página. Aí eu vou dar um jeito de tentar baixar, aí a gente posta e aí você coloca os links para as pessoas poderem, né? Vou fazer isso. Então é isso, gente. Se alguém quiser perguntar, né, sobre Agora tem aquela. Eu também li sobre você mantrar, como você falou, né? O sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Pode ser mantras e que você pode pegar um japamala mesmo e repetir, né? 108 vezes. Né? foi como eu disse da outra vez, né? O japamala, ele vem de uma tradição, né? Tanto budista, indiana como tibetana, e é um instrumento, né? É um instrumento de foco. Então, assim como o terço, né? Ele é usado para que a sua atenção e a sua intenção esteja naquele momento presente com você. Então, é um instrumento de consciência, como eu gosto de chamar. Né? Porque se você tem um terço, se você tem um japamala na sua mão, bolinha por bolinha, e você está ali intencionando, né? Mantrando, repetindo, se lembrando daquelas palavras e do porquê que tu está fazendo aquilo, né? Vez por vez, né? O instrumento te ajuda a se manter na presença, a se manter intencionando, a se manter atento naquilo que tu está fazendo. Então, é um instrumento muito útil. Ele não é necessário, mas é muito útil. Então, você pode fazer o Ho'oponopono em qualquer situação, lavando a louça, lavando a roupa, faxinando a sua casa. Você pode estar ali, ó, dentro da sua cabeça, falando: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Essa noite aconteceu uma coisa interessante comigo, que eu estava tendo um sonho, eu não me lembro qual o sonho,
mas eu me lembro de despertar num determinado momento fazendo o Ho'oponopono. Eu não me lembro o conteúdo do sonho, mas eu me lembro de me ouvir falando, de me despertar e me ouvir falando e imediatamente voltei a dormir. Então, o Ho'oponopono é essa ferramenta tão graciosa que uma vez que você se adone dela, uma vez que você se aproprie dela, você não precisa de nada, né? De nada externo, de nada físico para te conduzir ao estado de consciência que convida o Ho'oponopono, né? Então, você pode sim, é útil sim, você usar um terço, um japamala, para que você possa, né, trazer o seu corpo, dar corporeidade à sua prática. Sim, ainda mais se você tem dificuldade, né? Se você tem dificuldade de focar a sua atenção ou de manter o seu pensamento naquilo que você quer, então os instrumentos eles são úteis nesse sentido. Sim. Agora, Carla, me fale, as pessoas querendo entrar em contato com você, né? Elas entram nesse perfil, manda direct, que eu já tive a oportunidade de participar de trabalhos seus no Ho'oponopono e foram maravilhosos. E você também está fazendo o trabalho da Jornada da Felicidade, né? Sim, não sou eu não, viu, minha gente? Eu faço parte do grupo da Jornada da Felicidade, tô ali no bolo, como todo mundo, me trabalhando, limpando meus chakras, fazendo minhas atividades no intuito, sabe? Na intenção de E que quem todos os tiver, seres sejam felizes, né? e quem Esse é o trabalho tiver, de todo mundo, de Buda, de Jesus, dos gurus, para que todo mundo se livre do sofrimento e seja feliz. Então, a Jornada da Felicidade é um encontro mensal que acontece, né, realizada pela Oneness, que é uma universidade espiritual da Índia. Eu tenho a felicidade de participar do grupo desde o ano passado, né? Eu tive a graça de conhecer uma figura linda lá em Mãos de Contas, onde eu fui fazer um trabalho meu. E me juntei à turma da felicidade, que não quero sair mais nunca, entendeu? Porque é mais um convite à consciência, é mais um convite, é mais uma forma, é mais um jeito da gente estar nesse lugar de consciência, na intenção de ser feliz, de se libertar a si e a todos à nossa volta do sofrimento, do adoecimento. É isso. Eu bacana. compartilho sempre, né, no grupo aqui da Casa Amor, eu compartilho. A próxima jornada vai ser dia 10 de agosto. Né? Tem a Oneness, tem o Instagram da Oneness, tem o Instagram da Jornada da Felicidade. É só vocês Escreve aí, colocarem lá escreve aí o Alanis, se escreve aí. juntarem a nós, porque Escreve aí serão pro muito pessoal. bem-vindas. Escreve aí pro pessoal. O quê? O Instagram da Wallens. Da Oneness. Deixa eu colocar aqui o nome. Para participar da Jornada da Felicidade. Isso. E aí a Jornada para a Felicidade. Jornada para a Felicidade. É só colocar aí no Instagram e seguir e se conectar, né? Pronto. Eu tenho muita coisa. Hoje, por exemplo, deixa eu aproveitar e fazer o convite, que já faltam 2 minutos, né? Só faltam 2 minutos Para encerrar? dar 50 minutos. Não, para dar Ah, 50 minutos, como você me orientou. Então, hoje, com muita alegria, eu vou participar do acúmulo de bênçãos para a sua santidade, o Dalai Lama. Então, nós vamos nos reunir para fazer 1080 Mani Padme Hums, em homenagem à longevidade, para que ele chegue. Ele disse que quer chegar aos 108 anos fazendo esse trabalho para todos nós, para nos auxiliar a chegar nesse lugar de consciência, para a gente se libertar do sofrimento e da dor e do adoecimento. E eu vou estar lá bem feliz fazendo meu Mani Padme Hum junto com uma galera no mundo inteiro. Bem feliz, eu sou dessas. Onde tem coisa boa, eu posso me escalar, eu estou me escalando. maravilha, é isso Vou mesmo. conhecer agora, na página do Facebook está lá, tem o convite. Né, Escreve também qual é o nome da fazer página. parte aí dessa mantração unida pelos 1080 Qual é, pela longevidade e qual é a saúde página no da sua Facebook? santidade Dalai Lama. Que Escreve, lindo, fofo, adoro. escreve aí a página no Facebook. O negócio é esse, né?
Deixa eu ver. Gente, Não. eu não tenho de cabeça aqui. Ah, Não tenho de cabeça aqui. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui no computador se tem aqui. Então, se vocês colocarem no YouTube mensagem em ocasião da comemoração dos 85 anos de Sua Santidade o Dalai Dalai Lama Lama. no YouTube. A mensagem foi postada agora no grupo do budismo e vocês podem acessar por aí, né? No Facebook também. Se vocês colocarem lá Sua Santidade o Dalai Lama, vai aparecer todas as páginas, inclusive esse convite que tem um vídeo rolando aí pelo YouTube, tem um vídeo rolando em todas as redes sociais. Inclusive aqui no Instagram, quem segue, né? Quem acompanha o SEB também, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, que é o SEB, CEBB. Então, deixa eu escrever aqui, vocês podem entrar, porque lá provavelmente eles já devem ter anunciado. E aí tá lá o convite e o anúncio para fazermos parte dessa mantração dos 1080 Om Mani Padme Hum na homenagem de Sua Santidade o Dalai Lama. Que viva muitos anos, aquele querido, lindo. Assim seja. Assim se passa e assim é, isso mesmo. Assim então acho que... Oi, Alan, querido, direto da Nova Zelândia, nos prestigiando. Nós temos Londres, Nova Zelândia. Quem mais temos aqui nos prestigiando? Gratidão. A galera aí toda... Gratidão a todos que se fizeram presentes, que vieram dar esse alô. E que a gente falou um pouquinho, né, do Ho Oponopono. Eu vou passar para algumas pessoas o link que você me passou. Quem quiser, quem tiver, né, curiosidade, pode me mandar direct no Ilumine-se Yoga, que eu também mando lá o link que você me passou falando, né, e que as pessoas possam cada vez mais acessar essas ferramentas de autocura, autoconhecimento, autoamor, né, aproveitando esse convite. Assim, eu acho que não existe um momento mais oportuno do que esse, o da pandemia, né? É um convite realmente a gente se amar, se acolher, né? Olhar para dentro, sair dessa ansiedade de querer estar lá fora, porque a gente estava lá fora e não estava legal, né? Não estava bom, e aí a gente foi convidado a entrar. Então, que a gente possa aproveitar esse momento e entrar mesmo, né? Sem medo, só acolhendo, sem culpa, se abraçando, se acolhendo e se curando, né? Se curando. Curando a sua própria mente. Não é isso? O único lugar possível de adoecermos é dentro da nossa mente. Então, vamos curar a nossa mente, vamos limpar a nossa mente. Tá, 53 minutos e 20. Isso, então, muito obrigada. Agradeço a Nana, que é minha parceira na Harion Imersão. Também iniciou ontem um estudo sobre Bhagavad Gita, maravilhoso. Eu assisti um pedacinho, porque eu não estava conseguindo entrar também, mas já fiquei assim, sabe, cheia de vontade de beber mais da fonte. Acho que a gente tem que buscar isso, né? Cada vez mais. Bora estudar, minha gente. Se aprofundar, conhecer. Conhecimento é a verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Exatamente. Vamos estudar, isso mesmo. Vamos estudar de si. Vamos se estudar, conhecer. Conhecimento nunca foi tão acessível, tão fácil. Né? Então, tá tudo aí. Vamos estudar. Quem quiser se aproximar do Ho Oponopono, eu já disponibilizei os links, a gente vai. Eu estou às ordens para quem quiser saber mais, para quem saber quais foram as fontes que eu bebi do Ho Oponopono, quiser saber de mim, estou aí às ordens, né? Mas vamos estudar, corram atrás de vocês. Só vocês podem chegar na consciência de vocês. E sair da queixa, né? Estudar de si para a gente ser feliz. Gratidão, Thay. É uma honra para mim sempre falar desse lugar de consciência que o Ho Oponopono me traz sempre, né? Com muita gratidão a você e a Morná e ao povo havaiano, aos povos originários, aos nossos ancestrais, direto da fonte. Então
toda a honra e gratidão aos povos originais, que eles estão correndo na nossa veia. Então, aqui Sim. fica todo mundo aqui. Gratidão, gratidão a todos os presentes. Um beijo. Obrigada, muito amor. Gratidão, Nana, pela participação. Renata, Thaís. Deixa eu mostrar aqui um quadrinho, ó. Sinto muito, me perdoe. Eu agora tô dando aula online, aí eu boto ele no chão ali encostadinho para as pessoas verem. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Eu preciso de um quadrinho desse também. O Ho'oponopono já tá tão fixado na minha cabeça que eu acho que eu vou ter que fazer também, viu? Esse daqui eu encontrei em São Paulo, eu não pude deixar de pegar. Se eu pudesse, eu trazia muito mais mesmo. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Salva aí, viu? Salva aí a live. Sim, senhora. Eu peço para encerrar e aí eu salvo. É. Isso? Aí ele vai perguntar, você quer salvar? Aí você bota sim. Aí ele vai ficar salvo 24 horas. E eu vou deixar esse vídeo, vou salvar o vídeo no YouTube da Casa Novo. Pronto. Dá uma olhada depois, mas aí eu exponho também, coloco no meu Insta, coloco no Insta de Thay. Vou baixar o vídeo lá no canal do YouTube da Casa Amor. Pronto. Tá gratidão. Namastê. Beijo, amor, gratidão. Beijo. Fica com Deus.